Imagine nascer em uma caverna. Você nunca viu o sol, nunca viu o céu, nunca viu as árvores, nunca viu os animais. Tudo que você conhece são apenas sombras. E isto é o mito da caverna de Platão. E acredite, você ainda pode viver na caverna de Platão. Há cerca de 2400 anos atrás, Platão imaginou uma das histórias mais inquietantes da filosofia. A história consistia em homens que em toda a sua vida, em todo o seu crescimento, estão acorrentados em uma pedra que fica de frente para uma parede. E ao longo da vida deles, objetos passam por trás da pedra que eles estão acorrentados, mas eles não veem esses objetos. Tudo que eles veem são as sombras desses objetos que são reproduzidas na parede que está na frente deles. Então, toda a vida dele, tudo que eles conhecem como realidade, são baseado em sombras. Para eles, aquilo é uma realidade. A realidade é aquilo para eles, porque é apenas naquele ambiente que eles passaram inseridos a vida toda deles. Porém, em um determinado dia, um destes prisioneiros consegue se libertar desta corrente e começa a vagar por esta caverna. E ao longo que ele vai se aventurando ali, ele descobre uma saída. Quando ele sai, ele se depara com o céu azul, com a natureza, com as árvores, com o vento, coisas que ele nunca sequer tinha sonhado que poderiam existir. Então ele volta correndo para a caverna e conta para os outros prisioneiros tudo que ele viu, que ele viu algo extremamente azul, grandão, quando ele olhou para cima, que no caso é o céu. Ele viu objetos verdes, que são as árvores, mas ele não sabia que aquilo eram árvores. Mas ele contando tudo isso para os outros prisioneiros, ele acreditava que os outros prisioneiros iriam adorar, iam ficar fascinados pela história dele e iam querer ir lá ver tudo que ele viu também. Mas, para surpresa deste prisioneiro que se libertou, os outros prisioneiros achavam que ele estava maluco. Os outros prisioneiros riam da cara dele e diziam que ele estava maluco, que ele estava vendo coisas que não existiam, porque, aliás, eles estavam inseridos naquela realidade juntos. Então, para eles, tudo que existiam eram apenas aquelas sombras e eles. Então, eles acreditavam que tudo aquilo era a realidade, simplesmente porque eles estavam inseridos naquela realidade. E eu tenho certeza que ao longo que eu ia narrando a história do mito da caverna de Platão, você conseguiu perceber aonde eu quero chegar. O mundo atual não é muito diferente dessa alegoria do mito da caverna. Muitas coisas pensamos que são verdades absolutas, que aquilo é realmente a realidade, mas que nós só pensamos isto por conta da realidade que estamos inseridos, por conta da nossa criação, do nosso círculo de amigos, pelo nosso círculo familiar. Nós estamos desde o nosso nascimento cercado de ideias, e pra gente, ao longo que a gente cresce, aquelas ideias são totalmente verdade, aquilo é a verdade. Eu vou contar uma história para vocês que um professor contou para mim uma vez na faculdade. Ele estava dando uma aula e ele perguntou para os alunos dele o que os alunos achavam que aconteciam quando faltava água. E ele disse que teve um certo aluno que falou que falta água quando a vaca ela pisa no cano e por conta da vaca estar pisando no cano, falta água e não tem água. Ele disse que os outros alunos ficaram rindo e ficaram sem entender. E ele indagou este aluno dessa resposta do porquê ele achava isso. E a resposta do aluno surpreendeu o professor e todo mundo. A resposta foi a seguinte: este aluno, ele morava em uma fazenda, a vida dele toda foi naquela fazenda. E quando ele e a família dele ficavam sem água, era porque a vaca pisava no cano e isso cortava a circulação, cortava o fluxo de água e não chegava água para eles. Então, para ele, esta era a realidade. Faltava água porque simplesmente a vaca estava pisando no cano e estava cortando o ciclo de água, estava cortando o fluxo de água. Para este estudante, esta era a realidade. Ele acreditava que aquilo era toda a realidade. Ele nem parou para te questionar se a realidade dos outros alunos era diferente, se a realidade das outras pessoas era diferente. Ele nunca parou para se questionar, até porque eram crianças. Mas você já está conseguindo imaginar a ideia aqui. Agora imagine que as sombras elas são
redes sociais, que elas são TikTok, que elas são Instagram, elas são publicidades, que elas são fake news. Quantas das nossas ideias, quantas coisas nós pensamos que são realidade pelo que as redes sociais estão nos mostrando, pelo que as fake news estão fazendo com que a gente acredite que seja verdade. Quantas coisas achamos que é verdade porque outras pessoas nos falaram, quantas coisas achamos que é verdade porque a publicidade está nos mostrando que aquilo é verdade, que aquilo é real. Então, o mito da caverna de Platão, ela pode ser análoga aos dias de hoje. Quantas vezes você já deve ter visto assim, ou você já deve ter ficado com medo de fazer a seguinte situação: você vê que um grupo de pessoas acredita que a verdade é a opção X, que certo político é o que está certo e coisas do tipo assim, coisas do gênero. E você acaba acreditando que essas pessoas estão certas, que que a realidade é aquelas mesma, que as pessoas estão corretas, e você acaba não se questionando, você acaba não querendo debater e pensar diferente, porque se você pensar diferente, se você quiser debater, essas outras pessoas vão dizer que você é louco, que você está errado, que você está completamente louco, assim como os outros prisioneiros acharam deste prisioneiro que conseguiu escapar e ver uma outra realidade. Esses outros prisioneiros chamaram ele de louco porque ele estava vendo coisa diferente, porque ele estava pensando de maneira diferente, porque ele viu que a realidade não se limitava apenas àquilo que estava sendo mostrado para eles. E isso funciona até hoje. Se você, muitas vezes, você tem opiniões diferentes das outras pessoas, as outras pessoas vão te chamar de louco, ou dizer que você está errado, que a realidade não pode ser essa, e que você está imaginando coisas. Você consegue ver que é a mesma analogia, que é exatamente a mesma coisa. Então talvez a pergunta não seja se a caverna existe, e sim qual caverna você escolheu. Inscreva no canal, deixa o like no vídeo para ajudar o canal a crescer, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.